Olá, pessoal. Bom dia. Estamos ao vivo aqui com o professor Michel Andrew Nogara, que é doutor em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo, mestre em Promoção da Saúde pela Universidade Sesumar, especialista em Psicologia Clínica, abordagem psicanalítica pela PUC do Paraná, especialista em Psicologia Clínica pelo Conselho Federal de Psicologia. Michel atua como psicólogo clínico e como professor também no curso de medicina na Universidade Paranaense. Obrigado, Michel, pela presença. A gente é um projeto de extensão da Universidade Federal de Minas Gerais. Esse projeto chama Conversas Virtuais sobre Psicanálise, um projeto que visa divulgar a pesquisa em psicanálise feita no Brasil e no mundo, de forma didática, né, bem acessível, né, às pessoas que estão na comunidade externa à universidade. Então, papel mesmo de divulgação científica, né, de forma palatável àqueles que não estão ali nos muros, dentro dos muros da universidade, da citação, da lógica Lattes, etc. Então, uma conversa livre, em livre associação. Queria muito te agradecer, né, pelo seu tempo e cuidado assim, de estar aqui com a gente para falar do seu livro. Deixa eu aumentar aqui a tela por enquanto. Do seu livro sobre a adição aos jogos digitais, uma investigação psicanalítica. É um livro que me interessa em particular, não só pelo número de pacientes que tem aumentado, né, Michel, assim, imensamente, né, que estão viciados em jogo, a incrível propaganda dos bets, né, das apostas, casas de apostas, a liberação disso no Brasil, mas também, né, por toda a minha história com o Atari, com o PlayStation, com o Nintendo Switch agora, né? Enfim, uma história muito próxima que eu tenho com os jogos. Quero conversar sobre isso com você. Então, quero te passar a palavra começando, né, te perguntando um pouquinho sobre a história do livro, né? É sua tese de doutorado, não é isso? Como é que nasceu o seu interesse também? Me conta um pouquinho dessa história. Obrigado, muito obrigado pela presença. Perfeito. Bom, quem agradece sou eu. É uma honra, né, poder participar desse projeto, falar contigo aqui, né, sobre essa pesquisa, né, que, bom, com certeza me trouxe muitas benesses, né. Como você perguntou, como começou, né? Na verdade, eu acho que já me interessava desde a época da faculdade a respeito do tema, né? O que é que faz, por exemplo, um sujeito, de repente, né, preferir, né, um jogo reiterado à vida, né, e o universo aqui de fora, digamos assim. Apesar de a gente estar dentro da telinha agora, né, a gente está aqui fora também. Mas isso só foi constituir efetivamente assim algo mais próximo, né, de uma investigação minha mais aprofundada no mestrado e depois no doutorado, onde eu tive a oportunidade, né, lá na de São Paulo com o professor Alfredo Nafá, né, que apesar de unicotiano, né, pessoa com proficiência, digamos assim, em muitas áreas, né, me ajudou na metodologia, me ajudou, com certeza, também pela pessoa que é, né, ele tem uma espécie assim de capricho na orientação, né, de indicar caminhos assim para o aluno. Isso eu acho que é bastante importante reconhecer. E a Elza Macedo, né, da Escola Brasileira, do IPA, de São Paulo, né, que me ajudou principalmente, que escreveu o prefácio do livro, que me ajudou principalmente com as questões teóricas, né. Então, foi mais ou menos essa a origem, assim, né, desse livro. Eles são, pelo menos, de pesquisa e de imersão no tema, 6 anos, né, do ponto de vista investigativo, necessariamente. Do ponto de vista clínico, eu vou aproveitar que você disse a respeito de como isso tem aparecido. Eu tenho, né, principalmente pós-pandemia, assim, tenho recebido muitas pessoas nesse sentido, sabe?
mesmo que não enderecem, assim, a questão efetivamente a partir, né, pô, né, eu jogo e meu pai acha ruim, minha mãe acha ruim, minha namorada acha ruim, né, mas pessoas que simplesmente jogam, né, quando não tem nada para fazer na fila do banco, ou quando estão aguardando algo, pulverizou, né? Algo que era muito específico, assim, por exemplo, da época do Atari, né? Você precisava sentar na frente de uma TV, né? Você precisava ligar o equipamento, agora está na mão, né? E você pode jogar a qualquer minuto, dê um tempinho você joga. Uma mudança muito. Isso é muito radical, né, Michel? Assim, você está com o gadget na mão, assim, é muito fácil e os jogos são muito impressionantes, né, no que tange a imagem, som, né, a tecnologia do jogo, né? Na nossa época, a minha época do Atari, né? Eu joguei muito Atari, assim, era uma coisa. Hoje eu ainda tenho o Atari, lançaram uma versão, né, para os saudosistas. É muito tosco, né? River Raid, né? E, enfim, isso, exato, né? É muito o boxezinho, né, do Atari, é muito tosco. E a gente ficava, mesmo assim, horas com esses jogos, né, assim, que você tem, né, gráficos incríveis no celular hoje, né, mesmo esses jogos besta, né, Candy Crush, Angry Birds, né, tipo, você tem coisas, mas a facilidade disso, né, mudou a lógica do jogo. Mudou, eu acho que mudou bastante a lógica do jogo. As imagens seduzem, né? A gente não pode perder isso de vista, né? Esse certo belo, né, que é introduzido dentro da máquina para fascinar a gente e com certeza contribui. Né? Claro, né? Aí tem o sentido inverso, né? Os caras vão lá e fazem o Minecraft, que é um jogo de construção, assim, como se fosse um Lego virtual, que eles tiram, né? Aí eles deixam tudo quadradinho, né? Curioso, né? Esses movimentos, assim. Meu filho jogou muito esse Minecraft, assim, eu achava muito tosco, assim, como assim, né? Você tem um PS4, né, na época, e gráficos incríveis, né? E aí quer jogar esse jogo todo quadriculado e tal. E isso é engraçado, assim, essas modas e essas adições, né? Porque vira uma adição mesmo, assim, aí todas as crianças estão jogando, né? Os influenciadores, né? Enfim, né? Rola muita grana, né? Para colocar isso na mídia e tal, né? Assim, isso é bem impressionante, assim. O que determina um pouco, assim, que não depende tanto do jogo, né, Michel? Assim, a tecnologia é mais o jogar. Eu acho que é por aí. Eu tendo a pensar dessa forma, né? Pelo menos a grande parte da argumentação é em cima disso, né? Tentando deslocar do sujeito, quer dizer, do jogo para o sujeito, né? Inclusive, vou fazer até um adendo antes de começar a falar sobre isso, é muito perigoso a gente cair na tentação de demonizar o jogo, sabe? A gente tem que lembrar que tem muita gente que joga, né, obtém daquilo uma fruição e depois, né, prefere fazer com um monte de outras coisas. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Então, quando a gente volta a atenção para o sujeito e para o jogar do sujeito, a gente, né, se desvencilha disso. Claro, a gente não pode deixar de lembrar, né, o tanto que a indústria, né, tem interesse em capitalizar o máximo que ela puder e fazer a pessoa jogar. Mas esse é um dos aspectos, claro, que não podem ficar de longe, mas que eu acho que a gente pode deixar um pouquinho de lado para focalizar no sujeito. E para isso, né, eu vou voltar um pouco na questão que você disse do teu filho, né? Você ficou imaginando, por exemplo, por que é que ele está jogando, né, esse jogo tão tosco quando tem outros jogos que, né, trazem uma impressão muito grande, né, do mundo. Me parece, Fábio, que esses jogos, eles trazem uma liberdade que os outros não traziam. Então, tem um maior espaço, um gradiente maior para que eles possam, eles mesmos, comporem esse jogo. Né? E eu acho que isso, por um lado, é fascinante, mas isso também é muito bom. Né? A gente sabe da importância do brincar. Né?
aqui no livro, na tese, né, me vali lá da doutor, né, toda a história da elaboração do jogo enquanto mediador de desejo, né, a importância do significante, né, isso fica muito mais amplo, por exemplo, num jogo de construção como Minecraft, do que, por exemplo, na nossa época, jogar Pitfall, River Raid, que eram jogos assim onde você tinha pouco espaço, digamos assim, para, de certa forma, exercer uma certa subjetividade, quem sabe, algo do tipo, sabe? Então, me parece um ponto bastante importante, né, esse do sujeito. Esse sujeito, ele continua, né, de certa forma, ali presente, e as características do mesmo também. Né? Então, essa atividade do jogar, ela, antes de se tornar, né, propriamente dita, dicta, né, ela também, ela casa, né, em certa medida, com essa atividade que é nossa desde a tenridade, né? Desde quando a mãe brinca com a chupeta, com as trocas de fralda. Então tem um papel bastante importante na nossa vida. É o que me ocorre nesse sentido, sabe? Um outro ponto também, que eu já vou aproveitar e já vou introduzir, é a questão da fantasia, né? Então, é uma das ideias, assim, né, a respeito do fenômeno. A gente não tentou, em nenhum momento, como que eu posso dizer, bater o martelo, Fábio? Você está aí? Michel, Oi? voltando. Até onde você escutou? Fábio? Pessoal, acho que o Fábio está com problema. Caiu a conexão dele, conexão não, a energia dele. Vamos aguardar um pouquinho, pessoal. Acho que o Fábio está com problema. Caiu a conexão dele, conexão da energia dele.
Vamos ver se vai agora. Ainda estamos ao vivo, gente, perdão. Pico de luz, computador não quer ligar. Desculpa, Michel. Agora eu estou sem som, peraí. Deixa eu ver, deixa eu te ligar aqui. Perdão. Perfeito. Perdão. Não tem problema nenhum. Desculpa. Capaz, fora da sua alçada. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você escutou até onde? Eu escutei que você estava falando da liberdade que o Minecraft estava produzindo, né? E ia te perguntar em sequência exatamente isso, assim, você chega a examinar esses diferentes tipos de jogos, porque tem gente, eu, por exemplo, né, odeio RPG, não tenho paciência nenhuma dessa coisa muito livre dos jogos, né, exatamente essa liberdade, Minecraft e tal, e me sinto muito confortável com jogos mais quadradinhos, né, tipo os da Nintendo, por exemplo, né, o Super Mario, né, Donkey Kong, por exemplo, são os meus jogos, ou alguma liberdade, tipo Zelda, mas que tem alguma coisa para você fazer, você tem ali uma coisinha que você tem que fazer necessariamente. Você chega a pensar isso ao longo da tese? Sim. A gente faz digamos assim, uma categorização, sim, claro que forçosa, uma categorização sem pretensão de qualquer tipo de verdade, né? A gente conseguiu, pelo menos, estou fazendo todo o justificativo aqui para, né, vender isso como uma verdade fechada, porque é muito efêmero. Então, a gente conseguiu imaginar que existem três grandes campos assim dos jogos. Primeiro, é um jogo que se joga principalmente pela fantasia, assim, por uma espécie de narrativa, né? Então, eu acho que isso é algo muito interessante, a gente pensar, né, que os jogos, eles... Vou para a fantasia e vou voltar depois, tá? Que os jogos oferecem, né, uma fantasia para que a gente possa desfrutar, tal como o Freud fala lá no livro O Escritor e a Fantasia, ou O Escritor e o Devaneio, dependendo da tradução, né, onde a gente pode se deleitar com aquilo, né, e a gente pode, nós próprios, né, fruirmos das nossas fantasias a partir dessa fantasia oferecida para a gente. Ela é oferecida com algum disfarce, mas o maior disfarce é nosso mesmo, porque é só um jogo. É muito comum a frase, mas é só um jogo, né? Se você disser para um adolescente assim, mas você não acha violento esse jogo? Né? Como um pai, né? Um analista e tal, ele vai dizer assim, não, mas é só um jogo, pai, não tem nada demais. Então, ele traz essa, digamos assim, essa espécie de segurança, né? Então, a fantasia, ela cumpre um papel bastante importante, eu acho, dentro principalmente desse primeiro modelo de jogos, assim, que são esses jogos com um enredo muito bem estabelecido, né? Tem algumas curiosidades em cima disso, né? Primeiro, a ideia de que eles são repetições do mesmo, né? Então, existem efetivamente poucas histórias únicas e singulares, são todas readaptações da mesma, né, com mudanças nos disfarces. Isso é maravilhoso para o adulto, né? Como o Freud colocou lá, que a gente se interessa por aquilo que é novidade, né? Então, a cada jogo que traz, isso vira um furor entre os jogadores, assim, eles esperam como se fosse a Copa do Mundo, sabe? Tanto na pesquisa, acabei nem falando isso, mas a gente ficou imerso numa comunidade de jogadores dentro do Facebook, né? Então, a gente via, principalmente, né, o anseio, né, pela chegada de jogos, né, pela chegada de como vai ser, será que vai ser tudo isso que está sendo prometido, né? Então, os jogos acabam sendo, né, progressivamente assim reiterados, né? Então são ofertadas fantasias que têm basicamente a mesma estrutura, mas que mudam, né, em alguns pontos, e esses pontos que são mudados, que são intercambiáveis, né, eles proporcionam, né, essa descarga, essa obtenção do prazer, né, para o jogador.
Me parece que esse é um ponto bastante fundamental. O Christian Dunker faz uma importante colocação a respeito não só dos jogos, mas das telas, né? Elas propiciam fantasiar a céu aberto. Julieta Jerusalinski tem um livro muito legal, chama Intoxicações Eletrônicas, que ela também faz considerações a respeito disso. Como que chama o livro? Intoxicações Eletrônicas. Intoxicações Eletrônicas, tá. É fenomenal, tem textos da Julieta, do Alfredo Jerusalinski, do Christian Dunker, é uma leitura muito legal mesmo, assim. Recomendo. Não sei se você já teve... Não? Me interessou bem. Intoxicações Eletrônicas. Eu te passo depois. Ótimo. Porque é bem bacana. Uhum. Então, né, teria um fantasiar a céu aberto, assim, né, a possibilidade da gente, isso sem muitos perigos excessivos, né. Esse seria o primeiro, assim, né, digamos assim, primeira classe, assim, claro que, como eu disse, arbitrário, né, sem preocupação com rigor. A segunda seria que já abre espaço para que o jogador possa, de certa forma, se colocar nessa fantasia e criar algo da natureza de uma história, né? Então, os jogos de RPG, muitas vezes, eles dão essa abertura. Claro, é uma abertura ilusória, por quê? Porque já está tudo programado de antemão, mas, né, se tem uma maior liberdade, né? Então, se consegue, por exemplo, nesses jogos, se personalizar o personagem, fazer uma série de mudanças. São principalmente jogos online, multiplayer, que envolvem o outro. Acho que esse é um ponto bastante interessante, né? Essa possibilidade de envolver o outro no jogo. Né? Eu acho que isso muda um pouco, né? Digamos assim, esse gozo solitário do jogador adicto, no caso, não só do jogador comum, digamos assim, né, que joga o jogo pela própria fruição e não pela compulsão à repetição. E depois, né, seriam jogadores que jogam o jogo pelo jogo. Tá. Onde o jogo perde, né, digamos assim, a especificidade dele, onde o que já é importante não é necessariamente a história por detrás, mas sim o jogo, né, pelo jogo. Como que a gente consegue visualizar, né, principalmente esse terceiro campo, digamos assim, esse terceiro universo, pelos jogadores adictos. Né? Não dão a importância que geralmente é atribuída para os jogos, né, como algo que estaria mais ou menos próximo de uma experiência. Assim. É o que vem na minha cabeça. Perfeito, muito bom. Tô lendo aqui o índice, né, do livro, e você vai apontar, né, uns trechos que eu li, inclusive você traz alguns casos clínicos, né, super interessante. Tem um dos elementos aqui que eu queria que você comentasse, é essa contradição que parece no jogo, que é o jogo como obstáculo ao gozo, né, o subcapítulo 4.1, e o jogo digital como meio de gozo. Né? Como é que é essa história, como que... e um pouquinho, né, assim, como é que essa categoria de gozo entra no jogo? Qual que é a correlação que a gente pode fazer? Maravilha. Então, aqui nós vamos trabalhar com duas conceituações em momentos distintos do Lacan. O primeiro, né, digamos assim, como o jogo através da fantasia, como possibilidade de, né, obter algum tipo de prazer. Esse prazer, ele causa uma obstrução a um gozo. Esse gozo, não do gozo, mas do gozo do outro. Então, a incidência desse outro, né, o que seria essa incidência desse outro, né? Aquilo que o Freud fala no mal-estar da civilização, né, que é tão penoso na nossa vida. A gente precisa lidar com, digamos assim, todas essas exigências externas, e esse sujeito, em teoria, se vale, né,
desse jogo e dessa substância, entre aspas, fantasia, para poder barrar isso. Então, veja, vamos dar um exemplo prático. Por exemplo, é muito comum, Fábio, é a coisa mais comum que existe, é a relação que o jogador faz, principalmente o adicto, com eu estou jogando porque a minha vida não está, né, não está bom, então as coisas não estão boas em casa, as coisas não estão boas. Sempre tem uma frustração externa, digamos assim, né, e que sempre o jogador refere como um elemento importante para que ele jogue. Então, ele diz o quê? Ele diz assim, não, eu jogo porque a vida é muito difícil. Eu jogo a vida é muito difícil. Tem, inclusive, um dos casos do livro que o sujeito faz um xiste, assim, que eu achei muito curioso. Ele diz assim, né, eu sou, sei lá, durante a semana eu sou contador e nos finais de semana eu sou jogador, que é para escapar, né, dessa realidade triste, né, que eu vivo, né? Então, ele fazendo uma piada, assim, uma piada, né, diz muito de todos nós, né? Então, eu acho que ele exemplifica isso bastante. Outro ponto, aí, só voltando antes de eu fazer essa diferenciação do gozo, né, desse gozo como barreira e o gozo como o jogo como meio de gozo, né, tem uma outra característica que eu acho que concatena legal com isso, que é a do uso do jogo como o uso da função do jogo como uma possibilidade de compensar uma realidade insatisfatória. Isso é também muito marcante na escuta desses sujeitos. Geralmente, isso é muito nítido quando a gente investiga que tipo de jogo joga, que jogo que tem jogado, né? Geralmente, o objetivo central do jogo tem a ver com coisas que frustram, né, muito no dia a dia esse sujeito, né? Me parece tem sido bastante oportuno, pelo menos nos atendimentos, apontamentos, não de esclarecimento, mas de que algo, né, algo dele ele está procurando nesse jogo, né? Eu acho que faz mudar um pouco a cena de que o jogo é só um jogo mesmo. Perfeito. Sabe aquela história? Não, mas é só um jogo, não é grande coisa. Né? Eu jogo porque eu gosto, então tem alguma coisa dele aí também. E daí, por fim, para mim responder a questão a respeito, né, aí não como barreira, mas como um gozo, né, um gozo, principalmente um gozo solitário, é que, bom, a princípio, pelo menos, não são todos, né, em algum momento, a questão já não passa mais por fazer uma barreira, né, à incidência do outro. Me parece que, de certa maneira, o próprio jogo, né, se torna a forma de satisfação, primeira, a forma de satisfação essencial, então me parece que ele encontra ali uma forma de prescindir do outro. Então já não é mais uma fuga, já se torna um modo, né, de gozar do próprio corpo. Então prescinde do outro, né? Porque o jogo ele não envolve ninguém. A gente exclui o outro, né? A gente exclui o outro, exatamente. O outro pré-programado que responde conforme a nossa vontade. Sim. No caso clínico que se apresenta, eu acho que é na página, deixa eu ver se é 51, é um que ele chama Mário, você chama ele de Mário, você está apontando isso, na página 51, 52, se apresenta isso, né? Ele está meio que fugindo das relações também, né? Assim, ele está ali na jogatina, né? Mas na interação social é horrível, assim, mas está sempre tentando ser o melhor em vários jogos, e aí isso me fez realmente, assim, pensar nessa situação, relação de gozo, né? Ele nunca consegue, né? Tá sempre fracassando,
E a interpretação que você faz é muito boa, tá na 51 mesmo. Né? Então, o Michel, né, para quem não acompanhou ainda a leitura, recomendo a leitura aqui. A gente está lendo Adição aos Jogos Digitais, e na página 51 está, né, já falando um pouco, né, Michel, assim, dessa relação de gozo, porque é como se o sujeito que está jogando estivesse perguntando para o grande outro, né, o que você quer de mim? Né? O que você tem para mim também, né? Então, na página 51, você fala assim, no meio da página: assim, podemos imaginar que, quando lança um dado na mesa, o jogador pergunta ao grande outro, paralelamente, algo de si e de seu destino, representado por mais ou menos como: ó Deus, estás comigo? Encontra, assim, no acaso, ou no jogo de acaso, algo que pensa ser dele próprio, mas que é dado pelo grande outro. Então, e um pouco mais adiante, né, citando Lacan, né, pergunta ao grande outro algo do seu destino e sobre si. No jogo de azar, por sua repetição compulsiva em se autopunir, aí eu acho que a noção de gozo entra aqui, né, Michel? Essa repetição compulsiva de se autopunir, encontra uma resposta que condiz mais ou menos com aquilo que já sabe, mesmo sem saber. Né? Sobra para a sorte apenas contar com a esperança que nunca vem. Né? Então, queria que você comentasse. O gozo tem a ver com isso também, né? A repetição, nunca sair do lugar, né? Perder um pouco o contato com o outro, né? Tá muito na fantasia com o outro. Enfim, comenta um pouquinho. Exatamente. Esse caso é muito interessante, né? Porque ele demonstra, eu acho que você foi muito feliz na forma como você comentou, faz até pensar que eu deveria ter dado uma melhor redação ao caso. De que, né, esse mesmo gozo de arruinado da vida é vivido, né, nos jogos. Né? Então, esse gozo, de certa forma, masoquista, né, bastante masoquista, do jogador, principalmente do jogador que aposta. Né? Então, essa também é um ponto legal, assim, que muitas vezes a gente acha que a aposta não tem nada a ver com o jogo digital, não tem nada a ver com a aposta. Mas quando a gente joga, ou quando a gente joga, qualquer pessoa joga, de certa forma também se conta um pouco com a sorte. Né? E como o jogo pode ser, né, um espaço que, mesmo tão delimitado, por exemplo, pela fantasia, né, ele pode servir para algo que não necessariamente fica circunscrito à fantasia do outro programador, né, e que fica, digamos assim, aberto à condição própria do sujeito, que é de sujeito barrado. Né? Esse sujeito que nunca encontra uma verdade de si próprio e que, quando joga o dado na roleta, né, pergunta para Deus, né? Pergunta: e aí, Deus? Né? Você está comigo ou não está, né? Perfeito. Acho que é por aí. Muito bom. Nos casos que eu tenho atendido, tem aparecido a coisa da aposta das casas agora, né, que estão no celular, né, Betfair, né, Sporting Bet, enfim, apostando no futebol, né, quantos laterais vão ter nesse jogo, não sei o quê. Tem uma profusão da capacidade de aposta, né? Tipo, eu estou apostando em tudo, qualquer coisa, né? Então, a gente vai agora apostar, né? Quanto tempo, sei lá, o deputado vai falar uma palavra X, né? Enfim, qualquer coisa pode virar aposta. Então, você tem isso, e isso acaba virando mesmo, né? Um certo tipo de pergunta, né? Para o grande outro, assim, se eu tenho sorte mesmo, né? Se eu sou escolhido de alguma forma, né? E nos dois casos que eu estou atendendo, onde isso tem aparecido na forma da adição mesmo, assim, tem uma dimensão masoquista que é muito evidente, assim, de perdi 5 mil, não, mas eu tinha ganhado 2 mil ontem, então eu sei que eu vou conseguir dominar, né, a máquina, o algoritmo ali do aviãozinho, então eu vou apostar de novo. E aí perde mais 5, mais 10, mais 20, tipo endividamento maciço, né?
e essa sensação de que, nossa, eu vou conseguir, eu vou dominar o algoritmo, a máquina, ou para dizer, né, na linguagem lacaniana, o grande outro vai me ouvir, ou eu vou dominar o grande outro finalmente, né? Isso aparece também, assim, é nesses termos que você lê a coisa também? Eu concordo plenamente contigo. Acho, inclusive, que é uma visão bem contemporânea do fenômeno. Porque, por exemplo, eu acabei usando até na tese, é bastante interessante, não que seja excludente, contraditório, mas tem um psicanalista, eu me esqueci agora de que país ele veio por conta da Segunda Guerra. Ele veio, não, ele foi para os Estados Unidos, que ele se dedicou ao estudo dos jogadores, principalmente nos Estados Unidos, é o Bergler. Ele tem uma obra de 36, que ele publicou em alguma das revistas mais importantes em alemão, e tem um publicado nos Estados Unidos que ele, assim, ele é bastante enfático, acho bastante interessante, que ele diz assim, o desejo inconsciente do jogador é perder. Olha só. Mesmo que ele não concorde com isso, mesmo que você ache que é uma maluquice, o desejo inconsciente dele é perder. Né? E daí ele faz toda a construção teórica dele em cima disso, expõe os casos, é muito interessante o livro. Mas essa história de conseguir perceber isso não como um desejo, mas como um gozo, eu acho que leva a gente bastante adiante, sabe? Porque nos coloca melhor posicionados para entender que não é uma questão só de prazer, mas uma questão de satisfação, né? Há algo conjugado aí, né? Da pulsão de vida, da pulsão de morte, né? Que explica, eu acho que mais completamente o porquê que é que essa pessoa, né, frui tanto dessa aposta e também, né, se arruina tanto. Tem uma coisa da busca pela ruína, né? A leitura do Dostoiévski, eu não sei se você, né, chega a ler, Sim. Né? Que ele tá ali, o jogador, né? Assim, que ele vai, ganha, mas aí ele não fica satisfeito, parece, né? Ele tem que ir lá e perder tudo, né? Eu acho que essa coisa de, né? Agora eu tô arruinado, agora eu gozei, né? Muitas vezes, né, assim, o jogo parece mesmo dialogar com fantasias masoquistas importantes. Na página 63, você até cita o Fenichel, dizendo que a gente tem, claro, um desejo de dominar a realidade, de consertar a realidade. Né? O Fenichel continua na tese clássica do Freud que o jogo continua fantasia, no certo sentido. A gente conserta a realidade por meio do jogo. Né? Então, em alguma dimensão, a gente pode, claro, dizer que não tem gozo aí, né? Tem o prazer de brincar, o prazer sádico, inclusive, de controlar, né? O exemplo que você dá na página 63 é ótimo, de um paciente chamado Gordon, que ele pega o FIFA, provavelmente, né? O joguinho de futebol, e faz o jogador fazer o gol que ele não fez, né? É um exemplo maravilhoso. Né, tô imaginando aqui eu pegando o Cruzeiro, né, e sendo campeão mundial, né, com o Cruzeiro em cima do Bayern, né, o jogo que a gente não engole até hoje, como que o Cruzeiro perdeu aquele jogo. Então, assim, poder ser campeão mundial, pelo menos no PlayStation, a gente conserta isso. Então, isso está ligado ao prazer, à nossa onipotência, né, não é mais a lógica do gozo. Mas nos adictos, a lógica do gozo fica muito escancarada, né, assim, de que é para se arruinar, é para repetir a ruína, né? E tem, Fábio, tem uma certa escravidão, né? Até etimologicamente procurando ali a palavra da adição, tem uma certa escravidão. O que a gente achou, digamos assim, enquanto responsável não, como eu posso dizer assim, enquanto organizador dessa escravidão, é o significante mestre. Né? Então, essa história de que nos jogos, e isso é muito presente, principalmente em jogos de RPG, que essa história de ficar forte. Então, esse significante forte é um significante que aparece assim, puff, quando escuta esse sujeito, é um objetivo, é
é um organizador, é algo que, né, então eu estou fraco, eu preciso estar forte, porque senão eu não vou conseguir isso, eu não vou ter ponto, eu não vou ter ranking, eu não vou ter aquilo, e quando consegue, tudo bem, eu estou entre os 10, eu estou entre os 20, eu estou entre os 50, né, então quase como se esse organizador também tivesse uma função como que eu posso dizer, de atenuar essa angústia característica do sujeito, né, de não ter uma identidade, né, pré-estabelecida para si próprio, né, e nem uma identidade totalmente certeira a respeito de si mesmo, né, não tem nada que garante que ele, né, apesar de ser nominado assim, assim, assado, né, não seja aquela pessoa, né, ou tem aquelas características. Então, esse significante orienta eles, e quando vem esse reconhecimento do outro, né, que eles são fortes, isso traz um certo empoderamento, se é que eu posso dizer dessa forma, assim. Mas traz também um certo sofrimento, né, porque não é para todo mundo conseguir fazer isso, e para chegar até lá, como eles próprios dizem, tem que farmar muito, né? Então, que é o to farm, né? Eles precisam cumprir uma série de requisitos, outros precisam, né, comprar, gastar muito dinheiro para poder chegar até aí, né? Então, esse é um significante que eu acho que não pode perder de vista, né? Os jogos, eles brincam com isso no sentido de fazer mesmo, capitalizar as coisas, sabe? Total. E tem tudo a ver com o que você estava falando, né? Assim, a vida ruim, né? A vida triste, né? Durante o dia a dia, né? Uma vida impotente, né? E no final de semana, ou no jogo, eu sou forte, eu sou potente, né? Isso contradiz, né, em certa medida, a história de que há uma certa ruptura social com a questão fálica, né? Como assim? Fala mais. Por exemplo, né, se tende a imaginar que hoje, né, há uma certa pulverização. Se antes o falo, né, era o significante que organizava tudo, né, hoje isso caiu bastante por terra, né? Então, por exemplo, desde a questão trans, né, que se pode transpassar para o outro lado, né, desde a questão cultural, onde, né, não tem mais nenhuma obrigação de ter a modinha, né, não existe mais modinha de década, aquelas coisas que tinha, né? Então, pulverizou tudo, né? E nos jogos isso ainda é muito presente, né? Nos jogos, essa questão fálica de ser forte, por exemplo, nos jogos que não são, né, dessa natureza, jogos que são bem redondinhos, quadradinhos, o fato de platinar, que é quando você consegue terminar ele em sua completude, fazendo tudo aquilo que é pedido para você, né? Então é um significante bastante importante para quem joga esse jogo. Ele ainda está bastante presente, assim, né? Essa ordem fálica, né? Pelo menos é a impressão que eu tenho. Interessante, sim. Me dá a sensação, assim, de que, assim como a gente está tentando fazer essa diferenciação, né, alguns jogos que comprometem a gente com o brincar, o fantasiar mais livre, isso que o Fenichel está dizendo, né, de dominar, consertar a realidade, tem esse outro campo, vamos chamar o campo que atrela, né, o jogo ao masoquismo, né, ou ao gozo, né, também me parece presente, assim, eu acho que a gente está falando de uma pluralidade, como você disse no início, né, Michel, assim, pluralidade de lugares onde o sujeito pode se relacionar com o jogo, né, assim, tem, a Letícia está comentando aqui, por exemplo, esse Baldur's Gate, eu não conheço não, Letícia, deve ser RPG. O jogador pode assinar um contrato com o diabo, pode ir na casa do diabo roubar esse contrato, enganar o diabo, matar o diabo, ser livre do contrato. Isso é maravilhoso. Tá? Lembrou o caso do Hautzmann lá, que o Freud analisa, né? Esse caso da neurose demoníaca do século XVII, que ele assina o contrato, depois vai lá no mosteiro, quer rasgar o contrato, né? Mas, enfim, a ideia é que no jogo dá para viver essa outra realidade, né? Em alguma medida, assim, a tese do Freud está valendo, né, Michel? Assim, eu concordo com ele em gênero, número e grau.
Ainda vale, né? Eu concordo com ele, gênero maneiral. E assim, não é só pelo desejo de concordar com o mestre, é pelo aquilo que a gente escuta mesmo. Porque é isso que a gente escuta no consultório. Né? Mais ou menos um fato dado. Assim. Tem um outro ponto, um ponto legal a falar. Eu acho que o jogo, no começo eu falei, né, tem que tomar cuidado para não demonizar, né, mas a gente tem que tomar cuidado também para não ver ele de forma pueril. Me parece que, né, a forma menos, digamos assim, radical de entender o jogo é que, ora, né, ele se apresenta como algo, assim como na criança a gente tem toda a convicção do mundo saudável, e ora ele se apresenta, né, como algo, né, que pode estar, né, de certa forma, junto, né, participando em certo grau da psicopatologia. Né? Então, ora remédio, ora veneno, então tem um pouco disso, sabe? Tem um pouco disso. Por exemplo, tem um caso num texto que eu trago, assim, que é algo que eu gostaria, inclusive, de pesquisar mais ainda sobre, né? É o papel que os jogos têm, por exemplo, nos casos de psicose. Né? No texto eu trago um caso de uma menina que ela tinha um quadro psicótico bastante grave e ela usava o jogo para atenuar as ideações, principalmente homicidas e suicidas que ela tinha. Então, ela relatava o jogo como algo, de certa forma, em algum grau terapêutico. Né? Claro que a gente não sabe, a gente sabe que não é terapêutico, que não é bem por aí as coisas, mas não tem como não falar assim, pô, mas isso cumpriu um papel, e um papel de atenuação de algo que é muito, muito pesado, né? Tudo a ver, tudo a ver. Não tem como tirar essa dimensão terapêutica mesmo, assim, do jogo na nossa vida, né? Neurótico, sim. Também, né? Por que não, né? De certa forma, né, qual o problema de ser terapêutico em certa medida? Exato, de organizar, porque eu, sustentando a tese do Freud mesmo, assim, eu acho que jogar conserta um pouco a realidade, né? A gente realiza um pouquinho do desejo que, de maneira geral, está todo abafado, reprimido, né? Assim, eu acho que isso conversa ainda com essa tese. A fantasia, ela é uma maneira de consertar a realidade, de realizar o desejo de alguma forma, e o jogo continua o trabalho da fantasia. Né? Então, essa tese, óbvio, como você está colocando, pode virar, farmacon, né? Pode virar remédio mesmo. Então, é super gostoso ter essa alegria de jogar e ter um escape com relação ao mal-estar, mas é farmacon, pode virar veneno, pode, né, substituir, né, a realidade, de alguma maneira também, né, me afastar do outro, me afastar de mim mesmo, né, não deixar eu entrar em contato, né, com aquilo que eu efetivamente preciso resolver, por assim dizer, né? Isso. Esse é um outro ponto. Eles são muito arredios, né? Eles são muito arredios. São muito arredios e, assim, não sei da psicanálise, assim, porque nunca li nada nesse sentido. Talvez tenha, ou se li muito pouco, mas há uma certa parcela da sociedade que talvez tenha optado por demonizar um pouco, sabe? Muito. Isso assusta eles da nossa presença, de certa forma. Eles não imaginam que essas questões podem ser endereçadas, assim, até porque eu acho que elas em si, né, elas são secundárias. Eu acho que as questões do jogador são questões, seja neurótico ou não, seja o que for, né, são questões do sujeito. Os jogos são formas, né? Tanto que virou doença pela OMS, né? Mas é uma doença assim, meio capengando, né? Porque como que é um negócio que é algo anterior a isso. Óbvio. Depende do sujeito, né? Não, tá aí a criança que, né, se diverte
além disso, né, Michel, se diverte numa multiplicidade de jogos. Eu acho que essa coisa de patologizar o jogo perde de vista também, peraí, mas qual jogo? Porque você não olha isso para a criança, por exemplo, que adora jogar futebol e vai falar que ela é doente. A gente não tem essa leitura patológica, né? Nossa, mas ele adora nadar, adora jogar capoeira, adora futebol. Nossa, que criança doente. Você não tem essa leitura, né? Ao contrário, tá? Ao contrário, a gente está pensando aqui, a Letícia até comentou um pouco isso, né? Na função traumatolítica do jogo, né? No sentido que o Ferenc se coloca para a função do sonho, ou seja, a partir do jogo a gente pode também ter elementos para elaborar um trauma, né? Para colocar, simbolizar o trauma de uma maneira, inclusive coletiva, né? Junto. Porque há jogos, sim, que convocam a gente para ficar com o outro, para se relacionar com o outro, e daí é o contrário da solidão. Mas faz muito sentido, faz muito sentido. Tem um dos sujeitos da pesquisa, inclusive, que fez uma colocação que me pareceu muito, muito interessante a respeito de algo análogo a isso que você disse, que ele encarava o jogo como um espaço, digamos assim, isso é, acho que bastante winnicottiano, não sei ao certo, porque eu tenho um pouco disso aí, tá? Mas era onde ele meio que treinava. Ele, como é que ele falava? Assim, era mais ou menos assim, que ele treinava as habilidades para ele se sentir seguro na vida. Perfeito. Era como se fosse um espaço assim, onde ele podia ser ruim e ficar bom. E daí ele ficava confiante que ele podia ser bom no mundo de fora. Perfeito. Perfeito. Curioso, exato. Como patologizar isso, entendeu? Não tem porquê. Né? Assim, eu acho que é ler sujeito a sujeito, né? Eu acho que essa é a tese, né, do livro, né? Assim, eu acho que como que o sujeito se coloca nessa situação do jogo, né? E uma última pergunta que eu queria te fazer, a partir até de uma citação linda do Lacan que você traz, quando Lacan compara a situação analítica ao jogo de xadrez, né? O Freud tinha feito essa comparação, né? Está na página 50. Que o Freud já tinha feito a comparação, que numa análise, né, como se fosse um jogo de xadrez, né, a gente sabe o início ali, né, são peças, e aí o Lacan continua essa metáfora dizendo que cada pecinha, né, é um significante, e ao longo do jogo analítico, algumas peças vão saindo e sobram poucas. E são esses os significantes aí que o sujeito tem que se haver, né, com isso. Você pensou mais ao longo do livro na análise como jogo, né, no jogo analítico, né, assim, pensando, né, nisso, ou ficou aqui? Ficou aí. Ah, então tá. Ficou aí. E essa eu vou tentar deixar reservado para o próximo. Ótimo. A ambição pessoal, né, é de conseguir fazer o complemento disso, daí alinhando com as estruturas dos tipos clínicos. Tentar fazer uma diferenciação de como aparece em cada um dos tipos, principalmente na diferença que o sujeito psicótico e o neurótico tende a apresentar as adições, né, no jogo. Interessante. Já consegue falar um pouquinho? Adiante. Olha, eu vou mais ou menos retomar que eu estava contando aquela história da psicose, mas tem uma muito interessante. Tem um muito interessante que eu acompanhei há um tempo atrás. Acompanhei 2 anos. Era um caso de um adolescente, né, esquizofrênico, predominantemente com alucinações auditivas, né, quando elas começavam, tornavam bastante delirante. O que é curioso é que, com a presença do sintoma, ele praticamente deixava o jogo. O jogo me pareceu pelo menos, um termômetro importante para localizar quando, né, havia ou não a presença desses sintomas positivos nele, sabe?
Interessante. Uhum. Então, de certa forma, isso demonstra, né, que o jogo cumpre uma função na psicose. Me parece que uma função um pouco mais no sentido saudável, assim, me parece, é tudo um pensamento, tá? Sem rigor aqui. Parece que ela cumpre uma função que contribui positivamente com uma certa estabilização. E que quando isso começa a ficar ausente, pelo menos por ele, né, uma agulha no palheiro. Nessa agulha no palheiro, a presença dos fenômenos positivos, que tinham daí depois repercussões, porque levavam uma ideação suicida, né, eram bastante importantes, assim. Então, claro. Então, por que eu estou te contando isso? Assim? Porque me parece que isso é importante também a gente tentar escarafunchar, pesquisar, né? Porque pode ter funções totalmente diferentes e muda talvez também como a gente, enquanto, né, analista, vê as coisas, muda também como a gente pode, nesses casos, principalmente, dar orientações aos pais, né? Essas orientações que são principalmente com adolescentes, né, nessa situação, são fundamentais, né, para o resguardo das coisas, né. E do outro lado, só para terminar, né, da questão neurótica, me parece que a compensação aparece bastante, assim. E é uma via para deslocar esse sujeito para outra cena. Até agora, esses apontamentos assim, ó, pera, alto lá, né, tem alguma coisa tua aí, né, é o que tem permitido com que, bom, pera, deixa eu ver o que está acontecendo comigo. Né? Perfeito. Muito bom. Para gerar uma questão de análise e coisas do tipo. Sim, sim. Tipo, convocar o sujeito a entender, né, assim, por que você está aí, o que te leva aí, né, interrogar da posição dele, tentar, de certa forma, barrar ele, né? Porque se ele já usa isso como uma forma de barrar a incidência do outro, a gente fica, do ponto de vista transferencial, também, às vezes, um pouco relegado a segundo plano. Isso é os que vêm obrigados, né? Principalmente, dizendo os adolescentes, né? Porque os adolescentes eles acabam ficando mais vulneráveis, assim, para que os pais tragam eles. Né? Eles são muito arredios, eles tendem a descreditar, né, a tua posição de analista, né, que em algum momento vai ocupar, né, provisoriamente, de forma como semblante, né, alguma coisa diferente. Exato. Eles já estão nesse movimento da recusa do outro, né? Assim, como é que eles vão transferir e acreditar, né, numa interpretação que convoque ele a pensar na relação com o jogo? O que você quer aí, né? Ou qual que é o gozo, né? O que tá aí, né? Que tá te tirando do outro, que tá, né? Aquela história da pergunta para Dora, né? Isso. Qual é o teu papel nisso que você se queixa e tal? É que é mais ou menos por aí. Perfeito. Muito Tem bom. sido, pelo menos para mim, um caminho oportuno para chegar até aí. Perfeito. Não, acho excelente, assim, me faz pensar mesmo né, nesses dois casos que estão aparecendo muito fortemente, né, assim, porque que algo que está afetando a muita gente, a maioria, né, quase todos nós, né, que é, sou da classe trabalhadora, né, não tenho dinheiro, sou assaltado pelas fantasias, né, de que se eu jogar, apostar, eu vou resolver, eu resolvo. Mas uma coisa é ser assaltado pela fantasia, fazer um joguinho na Mega da Virada, né? Uma apostinha, jogar alguma coisa, beleza. Eu sei que é uma chance em 52 milhões, né? Não vou ganhar. Ok, mas é uma fantasia que a gente gosta de nutrir de vez em quando. Outra coisa é ser, na desgraça, aprofundar a sua miséria, né? E pedir dinheiro emprestado e se endividar ainda mais. E isso é só uma modalidade do jogo, né? A aposta, enfim. Né? A gente está, né, como se apresenta no livro, assim, existem centenas de modalidades aqui. E não para por aí, né, Fábio? Um tempo atrás eu atendi um paciente jogador de azar. O montante total que ele havia perdido, assim, em torno de 2 anos, ultrapassava 1 milhão. E daí o papel, né, o papel que tem os pais, que geralmente são os que salvam, né?
Isso. A gente volta lá no texto do Dostoiévski, né? A esperança de ser salvado, né? De que alguém, né, conduza na iniciação. Então, eu acho muito interessante esse campo. Muito legal. Muito obrigado. Gente, a gente conversou com o Michel Nogara, autor desse livro editado pela Zagodoni, Adição aos Jogos Digitais. Vale muito a pena ler essa investigação psicanalítica feita a partir da teoria lacaniana, uma leitura bem criteriosa, assim, super legal, assim, da gente entender que eu acho que é um problema nosso, né, contemporâneo, assim, mais do que nunca, né, com a ascensão do celular, dos gadgets, dos super computadores e dos super videogames, né? Então, para todo mundo como eu, né, que gosta do Nintendo, do PlayStation, computadores, etc., e que está, obviamente, atendendo, vale a pena ler o Michel, né, essa adição aos jogos digitais. Antes de terminar e agradecer mais uma vez ao Michel, queria lembrar que esse é um projeto de extensão da UFMG, uma universidade pública, gratuita e para todos nós. Esse projeto está divulgando as pesquisas científicas feitas na psicanálise, principalmente a partir da psicanálise, na Universidade Brasileira e no mundo também. Os vídeos ficam gravados aí nesse canal do YouTube, @Fábio Belo, e também vão estar disponíveis os áudios no podcast do Conversas Virtuais sobre Psicanálise, CVPsi. Vocês podem achar a página lá no Instagram com essa @ aí, CVPsi UFMG, né? É um projeto de extensão da Universidade Federal de Minas Gerais. Michel, muito obrigado pela presença. É um prazer, uma honra mesmo. E apresentar a sua pesquisa. Estou esperando, então, o volume 2, os jogos e as estruturas, para você vir apresentar aqui. Tá bom? Valeu. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.